Olá a todos, vamos então começar, conforme eu tinha dito, a partilhar aqui alguns apontamentos sobre as parábolas de Jesus. Aconselho vivamente a quem que está a iniciar este vídeo, se não viu o vídeo anterior, é uma breve introdução sobre as parábolas e eu queria aconselhar que fossem ouvir o vídeo. Não vou repetir aquilo que eu já disse para evitar de perder tempo. Se gostar, subscreva, ponha um gosto, partilhe, enfim, faça aquilo que entender. Nós temos essa liberdade, inclusive de deixar um comentário ou enviar alguma sugestão. Ou, atenção, eu disse da outra vez e isto sim, repito, isto não é um estudo exaustivo, é um passeio pelas parábolas, de forma que seja o mais prático possível para as nossas vidas. Eu acredito que o homem não é apenas matéria, é mais do que isso. Acredito que o homem é um ser espiritual. Nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus e Deus é espírito. Ahm, tem o seu ser psíquico, tem toda a sua parte emocional, há toda uma série, há todo um mundo interior que nós precisamos de lidar todos os dias com ele, com o exterior também. Mas as parábolas de Jesus e os ensinamentos de Jesus não têm nada a ver com aspectos religiosos, mas com vida prática no dia a dia, para as nossas próprias vidas. Desculpem a redundância da palavra, mas esta é a realidade. A parábola que eu vou começar hoje é a parábola do semeador. E eu queria deixar o registro de Mateus 13, versículo 1, e Marcos 4, também versículo 1. Nós vamos ler em Mateus e eu queria começar por esta parábola por uma razão muito simples, é que em Marcos vem um registro que não vem aqui, em que diz que Jesus disse: se vocês não entenderem esta parábola, como é que vocês podem entender todas as outras parábolas? Então, é por aqui que eu quero começar, porque então significa que aquilo que Jesus trouxe nesta parábola significa que aqui é como se tivesse, é como se fosse uma espécie de chave, digamos assim, para abrir as portas do nosso coração, da nossa alma, do nosso entendimento, das várias áreas, dos vários comportamentos, desculpem, dos vários compartimentos do nosso ser espiritual, que pode vir à luz e pode ser útil para a nossa vida. Então, nesta parábola, digamos assim, está exposto. Eu vejo as coisas assim, é como se fosse, se estivesse aqui contida uma base para não só para o entendimento das outras parábolas, mas para o entendimento da vida em si mesmo. E nós, ao entrarmos pela parábola, vamos vendo isso mesmo. Eu vou lê-la para vocês. Ela é um pouco comprida, e como é um pouco comprida, eu vou ler de uma forma mais corrida. Versículo 1 diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se junto ao mar. Ajuntaram-se grandes multidões ao seu redor, de sorte que entrou num barco e se assentou, enquanto toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: certo semeador saiu a semear, e quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho. E vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque a terra não era funda. Mas, saindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu em boa terra e deu fruto. Uma semente produziu 100, outra 60 e ainda outra a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, quem tem ouvidos espirituais, quem está preparado, quem está receptivo. Versículo 10. Acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe, os discípulos vieram até ele
E fizeram esta observação e esta pergunta: porque lhes falas por meio de parábolas? Respondeu-lhes Jesus: porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, certamente ouvireis, mas não compreendereis. Certamente vereis, mas não percebereis. E Jesus explica o porquê. Diz: porque pois o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Versículo 16. Mas felizes, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, veio o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Porém, o que foi semeado em terreno pedregoso é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, com entusiasmo, mas não tem raiz em si mesmo. Antes, de pouca duração, chegando à angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Ele dá fruto e produz fruto a 100, a 60 ou a 30 por um. Ora bem, a parábola, como é óbvio, explica-se por si mesma, não é? Jesus explicou e é importante que o seguinte, nós, quando li isto pela primeira vez, começou aos poucos a mexer comigo em relação a algumas matérias. Mas a verdade é que eu estou a falar por mim, isto é algo que diariamente deverá fazer parte da minha vida. Isto é proteção para a minha vida, é proteção para o meu coração. Vamos ver primeiro o contexto. O contexto desta parábola está inserido num mundo não apenas pescatório, porque ele está ali no chamado Mar da Galileia, que é um grande lago, e está dentro de um barco e a multidão está na areia, mas também é uma zona rural. Então, Jesus conta uma parábola falando de agricultura, no processo de crescimento e o porquê de não acontecer, e os seus ouvintes estão a entender perfeitamente. Agora, acontece o seguinte, é que os discípulos, e vocês vão a Marcos no capítulo 4, os discípulos vão ter com Jesus, vão pedir a explicação da parábola a Jesus. É onde Jesus, lá em Marcos, vem isso, onde Jesus diz que se vocês não entenderem esta parábola, como é que podem entender as outras? Porque, na verdade, a semente ou cresce ou não cresce. E todos nós sabemos que é assim, as sementes ou crescem ou ficam por si mesmas. E ficarem por si mesmas significa, ao ficarem entregues a si mesmas, elas morrem. Toda a semente que fica entregue a si mesma, ela não produz fruto. Ela acaba por ser infrutífera. Ora bem, e Jesus diz, olha, a vocês é dado a conhecer os mistérios do reino. Os mistérios do reino não têm tanto a ver com
coisas sobrenaturais que tanta gente anda à procura, coisas que fogem aos cinco sentidos, coisas sensoriais, arrepios e por aí fora e por aí adiante. Jesus não está a falar disso. Os mistérios do reino têm a ver com a forma em como o reino é estabelecido, essa natureza é demonstrada, e quando Jesus ensina uma parábola, ele está a manifestar a natureza do reino. E quando ele diz a vocês é dado a conhecer os mistérios do reino, a vocês quem? A vocês, aqueles que se interessam, àqueles que se chegam. Porque na verdade Jesus, quando dá a explicação da parábola, ele não dá a explicação da parábola a toda a gente, foram só aqueles que se chegaram. São aqueles que se chegam ao pé de Jesus. Houve sempre um grupo de pessoas, mesmo para além dos 12, que se chegavam ao pé de Jesus para aprender. São esses que Jesus diz que a vocês é dado a conhecer os mistérios do reino. E aquele que tem, terá em abundância, porque vai crescer, vai produzir fruto. O entendimento se transforma, faz luz no coração. E as convicções dessa pessoa vão sendo transformadas em fé, vão sendo transformadas em paz. A nossa visão da vida e do outro, e até a visão acerca de Deus, aliás, começa por aqui. A nossa visão acerca de Deus, quanto mais se aproximar de como Jesus entende e manifesta o reino, então a nossa visão também é completamente alterada em relação aos outros e em relação à vida, em relação às circunstâncias. O que seria de nós, de tantas angústias, eu estou a falar por mim agora, o que seria de mim, não é de nós, é de mim, com tanta angústia, muitas das vezes, pelo qual passei momentos terríveis na minha vida, e momentos em que errei, e o que seria de mim se não fosse olhar para estes ensinamentos e perceber que aqui está a vida? A vida e a paz. Paz é essa que nós tanto precisamos diariamente para viver. Nós temos conflitos e precisamos de gerir os conflitos que nos aparecem. De relacionamento, seja dentro do nosso local de trabalho, seja dentro da nossa vida, da nossa esfera da ação privada, nós, pela vida fora, sempre temos conflitos. Mas se nós procurarmos estratégias fora daquilo que Jesus passa por nós, que é tão simples, e falamos isso no outro vídeo passado, é tão simples, mas é tão poderoso, porque o poder vem exatamente da simplicidade. É isto que Jesus diz. A vocês que se interessam, é dado a conhecer os mistérios do reino, e vocês que têm também esta sede e esta fome de aprender, isso será multiplicado em fruto. A palavra gerará fruto, produzirá fruto. Agora, aqueles que não têm, mas que pensam que têm o que é a sua própria sabedoria. Ainda hoje vi uma frase: conhecimento é poder. Depende. Porque conhecimento sem sabedoria pode ser um desastre autêntico. Então, aquilo que muitas das vezes nós pensamos, as nossas próprias estratégias, aquilo que nós pensamos que é um bom e é um dado adquirido, muitas das vezes até isso nos será tirado. E às vezes até para a nossa própria salvação há coisas que, enfim, e nós sabemos que é assim. Em sinceridade diante de Deus, na intimidade com Deus, nós sabemos que há coisas em nós que precisam ser arrancado, e quanto mais nós abraçarmos esta simplicidade dos ensinamentos de Jesus, mais vida nós temos. Então Jesus está a falar por um painel, neste contexto, de uma multidão, e a lógica de Jesus, ele vai buscar uma história em que está um semeador a semear. O semeador está a semear. Marcos diz que quem semeia, semeia a palavra. Eu vou falando desta estrutura só para não perder tempo, mas Marcos diz que, deixa-me só ler aqui um bocadinho. O que semeia, semeia a palavra. Diz lá no versículo 4:14, o que semeia, semeia a palavra. Então, nós estamos a imaginar um semeador nos tempos antigos, em que mete a mão dentro do saco e atira com a semente. E aquela semente que é lançada, parte cai num tipo de terreno, outra noutro e outra noutro, até que há uma que cai num melhor. Então, aquelas pessoas, Jesus vem a explicar, e ele diz que há um tipo de pessoas que têm o coração muito duro, está endurecido. É aquela semente que fica ali à beira do caminho, pelo caminho, onde as pessoas costumam passar, e o terreno está mais batido, a semente está exposta, veio os pássaros, podem comer. E é fácil, o nosso adversário, como Jesus nos ensina, veio o maligno e come a semente. A semente nem sequer entra no nosso coração, nós estamos completamente distraídos, ou estamos completamente seguros em nós próprios,
teimosamente em nós próprios e aquela semente não vai produzir fruto. Não vai, não vai. Então, deixa-me só ir aqui atrás um bocadinho, sem querer atrapalhar o vosso raciocínio e o meu também. É que Jesus, ao estar a falar sobre esta história, ele sabe que está a acontecer exatamente. Ele sabe que está a acontecer exatamente o que ele próprio ensina. Ele está a semear a palavra e ele sabe que nos seus ouvintes estão lá estes 4 tipos de coração. Portanto, há ali uma multidão e esta parábola encaixa-se na perfeição dentro deste contexto, porque dentro dos seus ouvidos estes corações estão lá expostos. Então, o primeiro é aquele que tem o coração muito duro, está rijo, não ouve ninguém, não repensa a sua vida, não para pensar, e isto não lhe faz moça absolutamente nenhum. É como ainda hoje isso acontece, e se nós próprios não tivermos cuidado, isso pode acontecer connosco também. Isto não é só com os outros, isto pode acontecer connosco. Muito bem, então temos depois aquele que tem um terreno pedregoso. Este terreno pedregoso tem um bocadinho de terra misturado, não é? Tem um bocadinho de terra. A semente cai lá e rapidamente, rapidamente ela produz ali uma sensação boa, uma sensação de alegria, que Jesus diz com prazer a recebe, com alegria a recebe, mas depois, de alguma forma, pela vida fora, pelos dias afora, as pressões que podem vir sobre ele, Jesus diz que é por causa da palavra, e eu já vou falar um bocadinho sobre isto, sobre a palavra, mas por causa da palavra, pressões acontecem, e estas pressões fazem com que a pessoa, com muita facilidade, ela ceda a estas mesmas pressões. Estas pressões vêm do exterior, que mexe com a pessoa, com o seu ser emocional, e a pessoa troca. A pessoa deixa de, naquilo que tinha, na sua convicção do seu coração, em fazer aquilo que ela sabe em sua consciência que é correto, ela prefere, por exemplo, já não olhar a meios para atingir os fins. Ela, com facilidade, ela começa a ceder e a aceitar outros valores, porque tudo tem a ver com pressões, e esta pressão pode ser económica, esta pressão pode ser familiar, esta pressão pode ser laboral, esta pressão pode vir de onde ela vier. Mas eu estou a pôr pressões porque é um termo que se usa muito hoje em dia. Mas, na verdade, o que acontece é que isto só sucede porque a pessoa não tem raiz. A pessoa não há profundidade. E eu gostava que vocês tomassem atenção a estas duas palavras, profundidade e superfície. Porque entre a profundidade e a superfície há o meio termo. E este meio termo, é aqui neste meio termo que reside as nossas lutas. Este terreno pedregoso está no meio termo. Porque tinha alguma terra, era uma profundidadezinha muito pequena, muito pouca, mas não tinha raiz. E nós precisamos de ter raízes. Nós precisamos para produzir fruto, nós olhamos para uma árvore que produz fruto e uma árvore que está bonita, e nós aqui na nossa região, e o nosso país é muito rico em árvores de fruto. Eu tenho um amigo meu que tem uma nogueira lindíssima, grande, majestosa, lindíssima. Mas aquela árvore que já tem tantos anos de vida e que é grossa, você pode imaginar a profundidade e da raiz e o seu alastramento. Nem dá para nós imaginarmos, apenas ter uma ideia. Mas nós vemos árvores a dar frutos muito bons, árvores com muita segurança, mas a sua raiz é uma raiz profunda. Então nós precisamos de ter raízes. E para que as nossas raízes sejam fortes, nós precisamos de passar pelas tempestades da vida. Eu muitas das vezes fui aprendendo
que viver com Jesus era tudo canja e que nós resolvíamos e que os problemas andavam, e que a vida andava sobre rodas, era tudo prosperidade e riqueza. Mas quando eu começo a entrar mais no Evangelho e começo a perceber que Jesus me alerta a dizer que não é bem assim, que na verdade no mundo nós teríamos aflições, nós teríamos era que ter bom ânimo porque Jesus venceu o mundo. E então nós devemos é pôr os olhos nele e assim como ele venceu, ele nos chama a ir também vencendo. Vencendo, e nós não temos outro jeito de vencer o mundo, de vencer as tempestades da vida, de vencer as angústias, de vencer as pressões. Nós não temos outro jeito se nós não tivermos raízes. Se nós formos aquele coração que tem pouca terra, mas tem muita pedra lá dentro, ainda tem muito lixo, ainda tem muito entulho. Olha, temos um terreno, aqui não muito longe, que era um terreno classificado agrícola e um terreno muito bom. Entretanto, ouviu-se falar de que a classificação do terreno ia mudar, daqueles terrenos, e, e precipitadamente os donos dos terrenos começaram a aceitar entulho para cima desse terreno que era frutífero. Isso ficou todo em águas de bacalhau e depois o terreno ficou infrutífero. Você pode imaginar um terreno agrícola com entulho lá em cima. É uma coisa brutal, não é? É isto que, muitas das vezes, é isto que nós temos. Nós carregamos entulho para dentro de nós temos pedra e as raízes da palavra, elas não conseguem colar. Porque não tem terra, é só pedra, é só pedregulho. Então a terra é pouco, não há profundidade. Nós já vamos falar um bocadinho mais também sobre este termo profundidade. Depois, um pouquinho o que foi semeado entre espinhos é aquele que ouve a palavra, mas vêm os cuidados deste mundo. E isto vem em sequência logo dos outros que não têm pedra, que ficam muito surpreendidos com as pressões da vida, com perseguições até, muitas das vezes você que quer fazer as coisas com verdade, com justiça, e é criticado por fazer assim, porque afinal todos fazem assim, se todos fazem eu também vou no rol da carneirada, mas quando você pensa, não, eu quero mudar, eu não quero fazer assim, não é a minha convicção, então lá vêm as tais perseguições que Jesus fala naqueles que têm pedra, e se de facto eles não tiverem raízes, eles vão ceder e vão cair. Mas quando eu digo vão cair, não quer dizer que todos os dias nós devemos repensar a nossa vida. Todos os dias nós somos confrontados com situações que somos chamados a repensar a nossa vida. Isto não estou a falar de uma situação em que as pessoas que têm o coração endurecido, que estão postas no inferno e os outros estão a dar fruto que estão no céu. Não é nada disso. Nós somos chamados a olhar para esta parábola e fazer uma análise, um check-up ao nosso coração espiritual para ver o estado em que nós nos encontramos e a forma em como nós estamos a aceitar a palavra. E então estes que aceitam onde a semente cai entre espinhos são os cuidados da vida, são as ambições. Vocês leiam também Marcos, porque há termos que Marcos tem que Mateus não tem e vice-versa. Mas as ambições. Quantas vezes, dentro desta vida de igreja evangélica com a qual eu tenho lidado há mais de 30 anos, eu vi pessoas que, por causa das ambições, elas trocaram os seus próprios valores. Eu nunca mais me esqueço de ouvir um senhor que começou a andar de igreja em igreja, porque supersticiosamente ele ouvia falar que naquelas igrejas havia uma benção maior e que havia mais dinheiro. Então ele, em vez de estar naquela igreja, ele não queria mais nada, ele só queria dinheiro. Mas nós esquecemos que metemos Jesus ao barulho no meio disto tudo. Isto é ridículo. Nós não nos podemos. Eu estou-me a lembrar, eu estou a falar disto e está a vir à minha memória, inclusive pastores que, por causa das ambições de outras coisas, eles perderam. Eles ambicionavam, gente que ambicionava posições, cargos dentro das próprias organizações, que fez com que a palavra morresse. Muitas das vezes essas pessoas, quando eram colocadas em determinados cargos eclesiásticos,
eles tratavam mal os outros que estavam abaixo de si. Era gente sem amor, era gente sem honestidade, era gente sem verdade, era gente que não se importava ficar com dinheiro da própria organização. É porque, entretanto, os escrúpulos começam a ir embora. E aquilo que se vê muitas das vezes, atenção, nem sempre, eu ponho sempre esta ressalva, muitas das vezes nos púlpitos das igrejas é uma mentira, é uma fachada, porque ali por detrás temos uma organização que muitas das vezes comete peculato. E a sorte das igrejas evangélicas em Portugal é não existir uma fiscalização fiscal como há, por exemplo, nos Estados Unidos, na Inglaterra e noutros sítios assim. Porque se houvesse essa fiscalização, alguns pastores teriam que responder em tribunal porque as suas contas não batem certo. Alguns pastores não trazem à luz, esquecem-se que a sua igreja não deixa de ser uma coletividade, tem que responder perante a lei e as contas têm que ser prestadas. Pura e simplesmente as contas são omitidas e não se sabe nem o deve nem o haver, e tudo o que mexe com dinheiro deve ser trazido à luz e em benefício da própria comunidade. Ora, nós sabemos disto. O que acontece é que tudo isto não deixa de ser cuidados desta vida, não deixa de ser ambições das riquezas, não deixa de ser. Estamos a falar para um povo que se considera cristão. Nós temos no nosso meio, dentro da Igreja Católica, as procissões anuais disto, daquilo ou daquilo outro. Os calendários de acordo com a sua estrutura católica. Temos as igrejas evangélicas com as suas estruturas católicas, evangélicas. Cada organização com a sua forma de estar e de fazer as coisas. Mas isso não significa que o que nós estamos a assistir seja frutífero para as nossas vidas. Porque muitas das vezes nós participamos, e eu vejo pessoas a participar em Santa Ceia, em que o culto de ceia é idolatrado, e isso não passa de vaidade. A pessoa muitas das vezes vai ao domingo à igreja, seja que a igreja for, ou seja numa procissão, ou seja o que for, a pessoa está desejosa de mostrar o seu carro, de mostrar a sua roupa e de mostrar uma posição que na verdade aquilo às vezes é uma fachada. Mas os cuidados desta vida sufocam a palavra. A pessoa por fora parece uma árvore frutífera, mas já não tem raiz. Não tem raiz. A palavra foi sufocada e aquela árvore é uma árvore que já perdeu a vida. Não significa que a pessoa em se arrependendo, todos nós precisamos de repensar sempre a nossa vida, sempre, todos os dias. E isto que eu estou a falar, estou a pôr no vídeo, que eu faço os meus vídeos com esta convicção. Vocês não estão a ver um homem que seja perfeito, é um homem que tem errado e tem acertado algumas coisas, mas é um homem que procura pôr cada vez mais convicção nestas coisas, que não tem nada a ver com sistemas religiosos. E eu no outro dia pus no Facebook e poucos cristãos não se atreveram a ir lá ver e a comentar. É complicado algumas coisas. Quando vem alguém em contramão e começa a dizer determinadas verdades que ao fim e ao cabo Jesus falou. Ao fim e ao cabo Jesus falou. Eu posso formar um grupo qualquer, criar aqui um aparelho religioso em que manifesta alguma superstição, isto começa a atrair pessoas. Eu posso fazer isso, qualquer pessoa pode fazer isso. Nós temos isso aí a torto e a direito. A questão aqui é o seguinte, é que o que está a acontecer é a minha vaidade ou de facto é a palavra? Não é? Eu como pastor ou eu como padre de uma diocese, eu estou ali em cima do púlpito por vaidade ou por amor a dar a palavra. Eu quando vou ter com alguém e vou ajudar esse alguém, eu estou a abraçar essa pessoa por amor ou por vaidade? Por falsa modéstia? Então, há aqui os cuidados e as ambições. Pessoas que têm necessidade de se notarem, e então nos dias de hoje com as redes sociais, os chamados influencers e por aí fora, os coachings, enfim, os cuidados, as ambições, enfim, são aqueles espinhos em que a semente caiu ali, mas a força dos espinhos é tão grande em que a semente é abafada e depois então temos o outro
A outra situação daqueles corações que ouvem a palavra, recebem a palavra e se firmam nela, se firmam nela e começam a produzir, isso começa a produzir fruto na sua vida. A pessoa começa a ter outro discernimento, a pessoa começa a ter outro entendimento e começa a não pensar da mesma forma, começa a querer viver de uma forma diferente. A sua consciência é uma consciência que começa a ter outros valores e ele começa a frutificar. Nós ouvimos muitas das vezes os pais a queixarem-se da falta de educação dos seus filhos, mas eu quando estou a olhar para os pais, eu vejo que os próprios pais muitas das vezes são tão mal educados, tão estupidamente brutos, que muitas das vezes eles estão apenas usufruindo daquilo que manifestaram. São corações que não deram, que não frutificaram. E nós os mais velhos, sempre nós os mais velhos, somos nós que temos que ter sempre a dar o primeiro passo, a quebrar. Por isso é a palavra, na medida que vai produzindo fruto e vai mexendo com a nossa consciência e com o nosso coração, com a nossa mente, nós vamos repensando e vamos olhando para os outros e para a nossa vida pessoal de uma maneira diferente. Muito bem. Queria então falar aqui do seguinte. Há bocadinho falei sobre superfície e profundidade. Nós já percebemos que uma planta, para ter sucesso, precisa de alguma profundidade de terra. Todos nós sabemos isto. E é preciso que antes disso a semente seja boa. É preciso profundidade, e estamos a falar, vimos que Jesus está a falar de abertura de coração, tanto que ele diz, ele vai citar uma passagem de Isaías, em que Isaías já, mil anos antes, já acusava o povo de Israel de ter o coração duro. Então, nós estamos aqui a ver o que Jesus vai buscar de Isaías, está a falar de que, como ser humano, eu preciso de abrir o meu coração, de aceitar a palavra, para que e ela entre cada vez mais profundo no meu coração. É necessário que haja uma profundidade cada vez maior entre mim e Deus. E esta profundidade vai acontecendo ao longo dos tempos, na medida em que nós vamos tendo comunhão com Deus. Eu não estou a falar de rezas. Quando Jesus fala de oração, ele não fala de rezas. Ele não fala de práticas religiosas. Na verdade, Jesus fala de um tempo em que ele diz: quando tu orares, fecha-te a sós, num sítio qualquer. Fala com o teu pai, porque o teu pai ouve-te. Não é preciso estares a repetir as coisas. Fala. E uma vez que Jesus disse que o Espírito nos guiaria pela verdade, então o Espírito Santo nos guiará pela verdade. Mas na medida em que nós nos habituamos a ir a fazer de Deus o nosso refúgio, como diz o Salmo 91, quando nós fazemos de Deus o nosso refúgio, Ele é de facto a nossa fortaleza. E esta profundidade vai acontecendo no relacionamento. Nós, quando temos profundidade de relacionamento com um amigo nosso, ou com a mulher com o marido, etc., o casal em si, seja ele casal, tipo de casal for, quando há profundidade de relacionamento, há intimidade, há vulnerabilidade, há confiança, há apoio, enfim, o fruto que sai desse coração, desse relacionamento, é sempre bom, porque o que está no coração dos dois é bom. Ora bem, então com Deus como é que será? Será exatamente assim, melhor ainda. Então Deus precisa da profundidade do nosso coração e nós precisamos de ir à profundidade do nosso relacionamento com Deus, porque só Deus nos conhece melhor do que ninguém. E muitas das vezes parece que temos a necessidade de nos justificarmos de tudo e mais alguma coisa. Não.
Não, não, Deus conhece-nos e conhece a atitude do nosso coração, e o que Ele nos ensina é ter que viver um dia de cada vez, porque basta a cada dia o seu próprio mal, e firmes com o nosso olhar, com o nosso coração posto nele. Outra coisa que eu queria terminar é o seguinte: há uma responsabilidade, quer do emissor, quer do receptor. Porque vamos lá ver uma coisa: Jesus, ele se apresenta, e Marcos diz, quando ele está a dizer o que semeia, semeia a palavra. Portanto, ele, Jesus, está-se a pôr no papel de semeador, e ele sabe que tem ali ouvintes, e ele está a passar a responsabilidade para os ouvintes. Há uma responsabilidade sua, quando você está a ouvir de alguém, de perceber se aquilo que você está a ouvir é a palavra ou não. Porque aqui eu agora vou levantar uma questão. Porque a responsabilidade do receptor é a do receptor. Há uma responsabilidade do emissor. Aquilo que nós temos infelizmente assistido a muito, e é muito. Isto é uma verdade. Isto é um facto. É que hoje, dada a esta possibilidade que nós temos de fazer vídeos, não só nas homilias das igrejas, das comunidades cristãs, e estou a falar agora de comunidades cristãs, nós, ao ouvirmos muito daquilo que se ensina, não é palavra de Deus. Porque nós fomos habituados a que a Bíblia é a palavra de Deus. Não é. A Bíblia, como palavra de Deus, é muito ínfimo em relação a Deus. Então, o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é o próprio Cristo. Ele era a palavra, ele estava com Deus no princípio, como diz João, e a palavra era Deus. A própria palavra é o próprio Deus, e o próprio Deus não está confinado a uma série de livros que estão aqui, em que um dia alguém decidiu chamar Bíblia Sagrada. O que nós precisamos de fazer é que precisamos de fazer de Jesus o nosso gabarito, e temos que ter a coragem de olhar para a Bíblia e perceber que há coisas na Bíblia que já não se encaixam em Cristo. Quer no Velho Testamento, quer no Novo Testamento. E isto tem que se ter a coragem de enfrentar. Há coisas que foram ditas pelos apóstolos que, contrariamente àquilo que os apóstolos disseram, Jesus veio e fez o contrário. Quero um exemplo muito simples. Onde é que Jesus mandou alguém, entregou alguém a Satanás? No entanto, Paulo escreve aos Coríntios que entregou um fulano a Satanás para a destruição da carne. Agora vamos lá ver uma coisa. Foi uma atitude de Paulo. Foi Paulo que decidiu fazer assim. Nós até podemos dizer assim: mas eu compreendo Paulo. Sim, eu compreendo Paulo, dado o seu contexto cultural, de onde é que ele vinha, das escolas mais rígidas do fariseísmo, da mentalidade de Paulo, da estrutura de cabeça de Paulo, também da sua inteligência e sabedoria, do seu esforço em que ele, como líder, como apóstolo, era das pessoas mais maltratadas. Eu compreendo muita coisa. Compreendo que Paulo estava a levar mesmo a sério Jesus, mas não significa que Paulo não cometesse erros. Entende? Agora, eu quando olho para Jesus, não vejo Jesus a dizer: olha, tu vais ser entregue a Satanás para isto ou para aquilo ou para aquilo outro. Não, o que Jesus faz é constantemente a ser aquilo que ele é, a palavra. Ele vai expondo. Jesus expõe. Ele não impõe nada a ninguém. Ele, num determinado tipo de discurso ali de João 6 em diante, nós vemos Jesus a perder muitos dos seus discípulos. E quando ficaram só os 12, ele perguntou aos 12: e vocês ficam ou vão? E Pedro disse que para onde nós iremos, porque tu, Jesus, tens as palavras da vida eterna. E é aqui que nós precisamos de nos concentrar e de basear a nossa vida. A nossa consciência precisa de ser vivida de acordo com os ensinamentos de Jesus. Só assim nós podemos produzir fruto. Isto é uma responsabilidade nossa. A responsabilidade de quem ensina, a responsabilidade de quem passa a palavra é grande.
É grande porque versículos bíblicos são falados em nome de Jesus e ensinamentos são falados em cima de Jesus que fogem completamente àquilo que Jesus, o próprio Jesus ensina. Nós precisamos de ter todo cuidado. Quando você for ensinar uma coisa, pensa assim, o que é que Jesus pensa disto? E hoje nós damos graças a Deus, porque nós hoje temos material muito acessível. Muita gente se queixa da internet acerca das coisas más. A internet está cheia de coisas boas. Eu tenho material palpável em livros para consulta. Mas nós hoje temos esta ferramenta enorme que podemos e devemos consultar para quem não tem tanto conhecimento, como é o meu caso, como eu procuro ajuda de homens e mulheres que sabem o que estão a falar. Então é ali que eu também vejo que está de acordo com Jesus, é ali que eu procuro aprender. Nós hoje temos muito material, porque você não diga que Jesus disse uma coisa quando ele não disse. Quando ele não disse, porque isso não vai produzir fruto no coração dos seus ouvintes. Porque nós temos que perceber que a responsabilidade, quando Jesus está a dar esta parábola, não é só dos ouvintes, mas é de quem semeia. Porque Jesus, referindo-se a ele próprio, ele diz que aquele que semeia, semeia a palavra. Agora, não sendo ele próprio, sendo outra pessoa, atenção àquilo que você está a semear. Porque estar num púlpito, microfone na mão, não significa que aquilo que você está a dizer, de Bíblia aberta e em nome de Jesus, não significa que isso seja a palavra. Palavra é aquilo que Jesus disse ao diabo. Toda a palavra que sai da boca de Deus. É isso que precisa de ser ensinado. É debaixo da direção do Espírito Santo. E tem que estar enquadrado com os ensinamentos de Jesus. Não é com os ensinamentos de Moisés, nem de David, nem de qualquer outro apóstolo. Nós precisamos de perceber que os ensinamentos de outras pessoas muitas das vezes estão de acordo com Jesus. E aí a gente aproveita. Mas muitas das vezes nós já não podemos pôr em prática ensinamentos de outros homens e mulheres da Bíblia, porque vai bater de frente com aquilo que Jesus ensina. Não é por acaso que Jesus disse, ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo. E Jesus não impõe nada, ele expõe, é isto que ele diz, semear a palavra, ele expõe. O único convite que nós temos de Jesus é: venham a mim, vocês que estão cansados, vocês que estão desamparados, vocês que estão oprimidos, vocês que estão aflitos, vocês que sentem a dor, venham até mim e recebam de mim, aprendam de mim, disse Jesus. Eu sou humilde de coração. Ele expõe a natureza de um verdadeiro pastor e professor. É a humildade de coração. E todo o homem, toda a mulher que gosta de ensinar tem que ser humilde para não parar de aprender. Todo o bom professor tem que ter sempre a capacidade e o desejo de aprendizagem. Tem que ter um espírito, um coração ensinável. Não pode haver um bom professor sem ser um bom aluno constantemente. Nós não paramos de aprender e de crescer. Não paramos. Eu tenho um miúdo que não é miúdo, mas com 22 anos que está a trabalhar comigo, e por vezes ele diz uma coisa ou outra, e outros mais novos já trabalharam comigo, e há coisas que eu aprendo com eles, como é óbvio, porque eles têm coisas que eu não tenho e preciso de aprender. Então, nós não podemos parar de aprender, e este é o convite de Jesus. Portanto, há uma responsabilidade no receptor, que é aqueles que estão a ouvir, mas no emissor é muito grande também. Preste atenção àquilo que você está a dizer. Preste atenção às suas palavras. Preste atenção à raiva que você pode transportar no seu coração. Preste atenção ao engano que pode estar dentro do seu coração. E aquilo que você vai dizer pode transportar tudo menos palavra. E pode ter o nome de Jesus. E pode ter a cobertura de versículos bíblicos, mas não significa. E Deus sabe, o próprio diabo também sabe, que isso não é palavra. Porque o diabo citou versículos bíblicos a Jesus e ele próprio sabia que aquilo não era palavra. Ele próprio sabia. Pronto, nós vamos ficar por aqui. E queria pegar nestas bases desta parábola para depois para as parábolas seguintes. Então, porque
O propósito é que os ensinamentos de Jesus produzam fruto, porque o que Jesus nos ensina, de facto, sim, ele sim, é a palavra de Deus. Nós somos discípulos de Jesus. Não somos discípulos de David, nem de Moisés, nem de Paulo, nem de Pedro, nem de João. Nós somos discípulos, somos chamados a ser discípulos de Jesus. Foi isto que ele disse. Façam discípulos ensinando a guardar o que eu vos tenho mandado, o que eu vos tenho ensinado. É passar de geração para geração. Esta foi a ordem que Jesus nos ensinou. Então, e nós vamos procurando abraçar cada vez mais isto. É o que Paulo diz, que atenção ao fundamento, porque cada um constrói como quer. E há vários tipos de materiais, preciosos e perecíveis. Mas o fundamento tem que ser um. Atenção ao fundamento. E o fundamento, que era considerado o fundamento dos apóstolos e dos profetas na altura, é o Cristo ressurreto. Precisamos de olhar para este Cristo ressurreto e precisamos de olhar para os seus ensinamentos e para as instruções que ele nos deixou. Então, começando por esta parábola, nós não nos vamos esquecer que tudo o resto é para ser semeado e para frutificar. Um grande abraço, até à próxima.